Muito obrigado, Sr. Presidente. Não deixa de ser curioso que o PS, tendo-se oposto à vinda da Sandra Felgueiras a esta Comissão, venha agora acusá-la desta forma sobre este processo. Mas, enfim, são coisas e incoerências que nós evitamos. Bom, Sr. Secretário de Estado, eu gostaria de... tem referido várias vezes o artigo 16º sobre a atribuição da concessão. O artigo 16º diz: para a obtenção de concessão de exploração de depósito mineral localizado na área abrangida por contrato para prospecção e pesquisa, o titular deste último entregará na Direção-Geral requerimento dirigido ao Ministro, do qual constem todos os elementos pertinentes para a sua apreciação, nomeadamente identificação da empresa, pessoa singular ou coletiva constituída ou constituir, com a indicação da respectiva sede e capital social a favor da qual é requerida a concessão. Quantos requerimentos é que existem na DGEG sobre o pedido desta concessão? Houve um requerimento apresentado pela DGEG e depois houve... Sim, mas faz favor. Não, tudo bem. Faz favor. Já lhe dei a palavra agora. O requerimento original e depois há o processo de constituição da empresa no registro e notariados. Posso-lhe dizer, então, constituição da nova empresa. Em 19/11 é pedido ao Registro Nacional de Pessoas Coletivas certificado de admissibilidade da nossa empresa a constituir. Em 21/11/2018, o Registro Nacional de Pessoas Coletivas aprova o nome Luz ao Recursos Portugal Lítimo S.A., emitindo o correspondente certificado de admissibilidade de informação, esta que foi comunicada à DGEG a 22/11/2018. Em 27/11/2018 é pedida uma alteração ao certificado de admissibilidade aprovado, para se alterar a sede de Braga para Montalegre. O certificado é alterado e emitido um novo em 28/11/2018, mantendo-se o nome e o NIPC. Este certificado tem validade até 28/2/2019. Em 28/2/2019 é celebrada a escritura pública de constituição da sociedade no cartório notarial de Braga. Nesse dia o notário tenta efetuar o registro da constituição da sociedade, mas uma anomalia no sistema informático do Registro Nacional de Pessoas Coletivas impossibilita. No dia seguinte o notário procura fazer o registro, mas o Registro Nacional de Pessoas Coletivas informa que o certificado de admissibilidade caducou, que obriga a empresa a requerer um novo. O novo certificado de admissibilidade foi emitido em 19/3/2019, mantendo-se o nome da empresa e a sede, alterando-se apenas o NIPC, que passa a ser o 515393347. No dia 21/3/2019, o notário faz um averbamento à escritura pública retificando o NIPC. No dia 25/3/2019 é apresentado o registro de constituição da sociedade. É, pois, totalmente falso que a empresa tenha sido criada. Que vicissitudes são estas? Estas vicissitudes mostram uma coisa muito simples. Entre o pedido da atribuição da concessão, que há e a constituição da empresa, em toda esta tramitação que eu acabei de ler, há apenas um pedido e depois há estes processos que resultam que, no dia em que foi celebrado o contrato, a empresa estava constituída nos termos legais e foram apresentados os elementos exigidos pela lei. Muito obrigado, Sr. Secretário. Sr. Presidente, antes da minha queria só lembrar que os 4 minutos é para a totalidade das perguntas. Ou seja, os 4 minutos de resposta, neste caso concreto, o Sr. Secretário de Estado já ultrapassou metade do tempo, não é? Eu gostaria de apresentar o meu protesto à mesa, porque eu fiz uma pergunta muito clara, objetiva, ao Sr. Secretário de Estado, perguntando quantos requerimentos entraram. O Sr. Secretário de Estado utilizou metade do seu tempo, naturalmente, porque não sei qual é o intuito que ele tem, mas, assim sendo, esta modalidade da pergunta-resposta deixa de fazer sentido com esta limitação de tempo. Eu fiz uma pergunta objetiva. Quantos requerimentos é que existem na DGEG para pedir a concessão da exploração? É esta a pergunta, mais nada. 1, 2, 3, 4. Quantos requerimentos? Neste caso, compreenda que não compete a mim dizer qual é o tipo de resposta que o Sr. Secretário de Estado deve dar ou não. Né? Mas, de qualquer forma, faz favor, toma a palavra. Sou levado a concluir que existe um requerimento. O requerimento indica, como diz o Decreto-Lei, que a sociedade adota a firma Luz ao Recurso Cepeda Limitada, terá a sua sede na Avenida Dom Nuno Álvares Pereira, em Montalegre, e terá um capital social de 1,5 milhões de euros. A minha pergunta é muito simples. Porquê é que a concessão foi atribuída a uma outra empresa chamada Luz ao Recurso Lítio, com um capital muito inferior? Porque a lei não determina que nada do... Então, a palavra ao Sr. Secretário de Estado e pedia-lhe naturalmente que tivesse uma resposta o mais objetiva e sintética possível, dado que o tempo está a contar. Porque a lei não determina que aquilo que referiu seja legal, a lei determina uma coisa muito simples. A empresa que requer
a empresa detentora de direitos de prospecção e pesquisa tem o direito de indicar uma sociedade constituída ou constituir. A lei não fala de limites. A empresa pode ter mandado 10 e-mails a dizer que o capital é 1 milhão, que é 500, que é 1.300. O que interessa é, no dia em que se assina o contrato, que a empresa está constituída nos termos da lei. E a lei não fala nem de capital mínimo, nem da necessidade de um nome indicado depois de ter sido outro nome. A empresa Luz ao Recursos, que tinha o direito, indicou uma sociedade e foi com essa sociedade que a DGEC celebrou o contrato. É isso que diz a lei e é isso que diz o contrato. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Presidente, a lei diz requerimento. O único requerimento que existe é este. Formalmente, tem uma indicação concreta. Com que base jurídica é que o Governo decidiu de outra maneira? Faz favor, Sr. Secretário de Estado. Senhor Deputado, quem faz a análise jurídica de todo este processo e que concordou que aquilo estava conforme a lei e o jurista do meu gabinete entendeu o mesmo, entenderam que estava conforme a lei. Se o Senhor Deputado tem um entendimento diferente, tem instrumentos para impugnar o contrato se quiser. Portanto, faça favor. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estamos na Assembleia da República. Eu, como deputado, estou a escrutinar e a fiscalizar a decisão do Sr. Secretário de Estado. Essa resposta é inaceitável, porque aqui é nesta Casa que a função de fiscalização do Governo se exerce e, portanto, esta resposta é completamente insatisfatória. Mas, Sr. Presidente, a questão é que não há fundamentos legais a não ser os seguintes. O Sr. Ministro referiu há pouco um parecer que não é, contrariamente àquilo que disse, de dezembro, é de novembro, 13 de 11 de novembro, o parecer que suportou a decisão do Sr. Secretário de Estado e que tem estas maravilhas. 13 do 11 fala de 2 mails de 22 do 11 e 19 do 11, onde foi comunicada a nova empresa Lithium. Eu pergunto, o Sr. Secretário de Estado assina papéis sem pedir aos membros do seu gabinete para avaliarem o conteúdo dos mesmos? O senhor toma uma decisão com uma gralha, vamos chamar isto para não ir mais longe, porque pode configurar outro tipo de coisas. Esta informação diz aqui, informação de 13 de 11 de 2018 e que propõe ao Sr. Secretário de Estado que o contrato seja assinado pela Luz ao Recursos Lithium com base nos mails de 22 de novembro e 19 de novembro. Um documento com data, uma informação interna da DGEC com data de 11 de novembro. Eu pergunto, isto não configura matéria suficiente para o senhor pedir uma auditoria interna aos seus serviços e para pôr em causa a decisão que assinou? Deputado, Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra ao Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado, não ouviu o que eu disse inicialmente. O Sr. Deputado continua a elaborar no mesmo erro que a jornalista da RTP e que outras pessoas induzidas em erro pelo jornalista da RTP. Eu tenho aqui, eu vou pedir aos serviços da Comissão para fotocopiarem e para entregarem ao Sr. Deputado e a quem mais estiver interessado a informação onde consta a minha assinatura e que tem na página 2 o despacho. Sr. Deputado, eu tenho aqui à minha frente e vou distribuir aos serviços da Comissão. Está aqui o despacho do Diretor de Serviços. E é o Diretor de Serviços que é o primeiro a falar da empresa Luz ao Recursos Portugal Lithium. E o despacho do Diretor de Serviços não é como diz de novembro. Está aqui. Eu vou distribuir à Comissão. Está aqui. É no dia 11 de dezembro de 2018. Na minha opinião, não sei se concorda, dezembro é depois de novembro. E dado que esta informação, a mesma que cita, tem aqui uma data, eu pedi ao Sr. Deputado que lesse a data. É que ela está aqui. Portanto, o que o Sr. Deputado está a dizer é por isso simples. Senhor Secretário de Estado, só um minuto, vou repetir pela terceira vez. Só um minuto, desculpe. Naturalmente que a documentação que o Sr. Secretário de Estado irá fornecer aos serviços será distribuída a todos os deputados. Faz favor, Sr. Deputado. Senhor Secretário de Estado, a informação que o senhor está a dar é completamente falsa. A decisão que o senhor fala tem como suporte a informação número 611 DSNP VD 18, com data de 13 de novembro. É esta informação que tem aqui e que remete para que o despacho seja feito posteriormente para a atribuição à empresa Lithium, onde tem as datas completamente trocadas. E, aliás, os mails que são enviados pela Luz ao Recursos, repare, o senhor tem um requerimento a indicar para uma determinada empresa e há um mail enviado que vai substituir o requerimento formal que a Luz ao Recursos Limitada endereçou, como está na lei, à Direção-Geral de Geologia e Energia e Geologia para a atribuição. Portanto, o processo que o senhor decidiu é este. Com base numa informação que está, no mínimo, com gralhas, mas pode configurar que tenha sido martelada a posteriori,
e com base nos mails que foram enviados à data posterior, o senhor tem estes elementos. E a minha pergunta é, o senhor pediu alguma auditoria interna, pediu alguma análise do processo? Acha que, confrontado com estas questões muito objetivas, o senhor secretário de Estado sente-se confortável com a decisão que tomou? Muito obrigado, Sr. Deputado. Já ultrapassou o limite. De qualquer forma, concedo-lhe 30 segundos para responder a esta questão que foi agora por último colocada. Sr. Deputado, a informação do técnico superior e do chefe de divisão é da data que disse, 13 de novembro. O despacho do diretor de serviços, que está na mesma informação que eu assinei, e está aqui, pode ser confirmado por quem quiser olhar para isto, está aqui. O que eu assinei tem o despacho do diretor de serviços com a data de 11 de dezembro, não 13 de novembro. E está dentro da informação. Está cá, está a assinatura do Sr. Diretor de Serviços. E respondendo muito claramente à sua pergunta, se eu me sinto confortável com a decisão que tomei. Sr. Deputado, eu sinto-me sempre confortável quando cumpro a lei e respeito contratos assinados pelo Partido de Vossa Excelência, porque é isso que um Governo deve fazer, é respeitar as decisões passadas e cumprir escrupulosamente pela lei. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Presidente, um ponto de ordem à mesa. Eu pedia que o Sr. Secretário distribuísse o processo completo. Completo, com a informação, eu relembro o número 611 de 13 de novembro. Muito bem. E não só a primeira parte do processo. Assim será atendido. Assim